Governo corta gastos para não furar o teto do orçamento. Justiça libera dinheiro para pagar beneficiários da Previdência que ganharam processos na Justiça. Presidente Lula está voltando ao Brasil magoado por não ter conversado com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Aberto concurso para a contratação de quase 6 mil novos profissionais do programa Mais Médicos. Governo decide apoiar jogador Vinícius Júnior, que sofreu mais um caso de racismo na Espanha. Brasil recicla apenas 4% das 80 toneladas de lixo que produz todo ano. Primeira mulher árabe chega à Lua em missão privada na Estação Espacial Internacional. E para quem pode, um único pote de sorvete especial custa o equivalente a R$ 32 mil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não acha que a exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas vai prejudicar o meio ambiente. A declaração dada pouco antes de embarcar de volta ao Brasil, depois de participar da reunião do G7 no Japão, contraria a opinião da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O presidente ainda não desembarcou no país. Lula disse que o local, que fica na costa marinha do Amapá, fica a mais de 500 quilômetros da foz do rio, mas se o IBAMA não autorizar, a licença não será emitida. Na semana passada, foi negado um pedido feito pela Petrobras para fazer uma perfuração no litoral do Amapá para explorar petróleo na região. Segundo o IBAMA, a Petrobras não apresentou garantias para a fauna local em caso de acidentes, como vazamento de óleo. Já a Petrobras disse que atendeu todos os requisitos no processo de licenciamento. A declaração de Lula sobre o polêmico pedido de exploração de petróleo na Amazônia foi feita na madrugada desta segunda-feira, antes do presidente embarcar de volta ao Brasil após a agenda do G7 no Japão. Lula foi convidado a participar de reuniões temáticas do grupo e teve 11 encontros bilaterais no período em que ficou em Hiroshima. Lula tinha na agenda um encontro com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, mas a conversa não aconteceu. Zelensky ironizou o desencontro e disse que Lula deve ter ficado chateado com a situação. Já Lula disse que a reunião não ocorreu por uma situação de agenda. Zelensky inicialmente teria se atrasado, depois não apareceu. Fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Então não tem problema, se não deu certo nessa oportunidade, vai dar certo em outra. É isso. Não estava previsto a vinda dele inicialmente. Foi uma surpresa a chegada dele no momento em que os convidados do G7 iriam discutir com o G7. Porque ele não tinha discutido antes. Então, não deu, é isso. O presidente brasileiro afirmou que o fim da guerra precisa ser discutido quando os dois lados estiverem dispostos e no lugar certo, que para Lula seria o Conselho de Segurança da ONU. O presidente brasileiro criticou mais uma vez o Conselho e defendeu uma reformulação do grupo. Ontem vocês viram o discurso do Biden, sabe? O discurso do Biden de que tem que ir para cima do Putin até ele sabe, se render, pagar tudo que estragou. Esse discurso não ajuda. Aliás, o Conselho de Segurança deveria estar discutindo. Por que não discute? Porque quem se envolve nas brigas são as pessoas que são membros do Conselho de Segurança. Então não tem ninguém para discutir paz. Porque estão todos envolvidos. Não sei se você percebe, são os membros do Conselho de Segurança que vendem armas, são os membros do Conselho de Segurança que fazem a guerra. Sabe?
Então é preciso mudar a lógica de funcionamento das Nações Unidas. No campo de batalha, hoje foi de novos bombardeios entre russos e ucranianos. E continua a guerra de palavras sobre o controle da cidade de Bakhmut. Os militares ucranianos admitem que apenas um pequeno grupo de soldados continua na cidade. Por isso, reconhecem que nessa batalha de mais de um ano, os russos estão mais próximos da vitória. Mas mesmo com poucos combatentes, as tropas continuarão defendendo o território. Para conter o avanço russo, o objetivo é cercar a cidade. A Ucrânia considera que a batalha por Bakhmut foi fundamental em sua estratégia para esgotar os militares sob o comando de Vladimir Putin a acumularem baixas. Mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil entre 2019 e 2021. É uma média de 183 por dia. De acordo com um levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os adolescentes foram as principais vítimas. Os adolescentes de 12 a 17 anos são os que mais desaparecem no país, representando 29,3% dos registros de desaparecimento. 10% são jovens de 25 a 29 anos, 6,6% são pessoas com mais de 60 anos e as crianças representam 3,1%. O país ainda não tem um banco de dados unificado com todas as pessoas que desaparecem. Em 2019, o governo sancionou a Lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que previa a criação de um cadastro nacional que até hoje não existe. Segundo o Ministério da Justiça, a previsão é que esse sistema unificado seja criado até o fim deste ano. Fundado em 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos une dados de DNA coletados por forças policiais de todo o país, mas ainda tem 18 mil restos mortais na fila para serem identificados. A maioria das polícias civis do Brasil não tem procedimentos operacionais para casos de desaparecimento. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia só investiga esses casos quando tem elementos para instauração de investigação. 5 casos de gripe aviária já foram confirmados no Brasil. 4 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro, que foi confirmado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Nenhum diagnóstico foi em humano. O Ministério da Saúde destaca que o vírus não é transmitido para pessoas por meio do consumo da carne animal ou dos ovos. Porém, alerta que o contato direto com o animal contaminado, vivo ou morto, pode ser um meio de transmissão. Além disso, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal ressaltou que os casos foram em aves silvestres e, por isso, não afetam a produção da avicultura do Brasil. Fora os casos em animais, 33 amostras de funcionários do Parque da Fazendinha, em Vitória, onde foi encontrada uma das aves infectadas, foram coletadas para análise. Ainda na quinta-feira passada, o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado afirmou que 32 pessoas já haviam sido liberadas e estavam fora do monitoramento. A outra, um homem de 61 anos que apresentava sintomas gripais leves, estava com o resultado do exame pendente. Neste fim de semana, o Ministério da Saúde confirmou que o paciente, assim como todos os outros funcionários, recebeu um resultado negativo do teste para a gripe aviária. Os governos devem considerar realizar a vacinação de aves contra a gripe aviária para evitar que este vírus, que já matou centenas de milhões de aves e mamíferos em todo o mundo, desencadeie uma nova pandemia. A gravidade do atual surto de influenza aviária, comumente chamada de gripe aviária, e os danos econômicos e pessoais que ela causou levaram os governos a reconsiderar a vacinação de aves. No entanto, alguns países, como os Estados Unidos, permanecem relutantes, principalmente por causa das restrições comerciais que isso acarreta. As aves contaminadas no Brasil são migratórias e não fazem parte do sistema industrial brasileiro. Isso significa que os frangos e ovos disponíveis nos supermercados não foram impactados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o risco de contaminação entre humanos é baixo, mas as ações de prevenção são importantes para que a circulação contínua da doença tenha o potencial de gerar mutações no vírus, tornando-os mais contagiosos.
O Ministério da Agricultura e Pecuária decretou agora à noite estado de emergência zoossanitária após a descoberta de novos casos de infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade H5N1 no país. A duração do estado de emergência é de 180 dias, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado. De acordo com a pasta, será criado o Comitê de Organização de Emergência, que vai funcionar no Ministério com o objetivo de concentrar esforços entre todos os entes da federação para aumentar a vigilância. E as doenças respiratórias continuam afetando demais as crianças. E devem continuar por algum tempo, principalmente nessa época de variação da temperatura. Tosse, febre, noites mal dormidas. Maitê, de 5 anos, fala ainda de mais um sintoma. Quando ela passava a doer. Doía a cabeça. A mãe, que é professora, está na correria de médicos para tratar a filha da forma correta. Inicialmente, o médico desconfiou de dengue. Ela fez o exame e eu estou trazendo agora o resultado, que deu negativo. E aí, ontem à tarde, ela começou a sair secreção pelos olhos, né? Nariz escorrer. Ela também faz acompanhamento com a pneumologista, então já faz uma bombinha nessa época do ano. O pai da Clarice também marcou hora no consultório para a menina, que tem apenas 2 anos de idade. Faz uns 3 dias mais ou menos que ela está tossindo, daí vim trazer ela no médico para ter uma solução, né? O aumento no número de crianças com doenças virais respiratórias nesta época do ano já é esperada, de acordo com este especialista. Normalmente a gente observa que ela mais que dobra em relação às outras épocas do ano. Então ela chega a aumentar assim de 60% a 70% em médias. Uma das causas para este aumento é a variação de temperatura. Clima mais frio no começo da manhã, mais quente na hora do almoço e começo da tarde e seco. Características do outono que judiam dos pequenos. Além disso, outras situações favorecem o aumento de casos. As aglomerações, as crianças indo gripadas para a escola, e aí acaba as infecções virais respiratórias, como a gripe, o resfriado, elas são muito contagiosas, então passam para os outros coleguinhas. Além disso, a não proteção adequada quanto às vacinas. Os vírus respiratórios são variados. Nos recém-nascidos, principalmente nos 3 primeiros meses, podem provocar a bronquiolite. Os pais devem ficar atentos à evolução dos sintomas gripais nas crianças. A dica é vacinar. Quando seu filho apresentar algum sintoma respiratório mais significativo, um atendimento médico. E se o seu filho está com sintoma gripal, coriza, febre, mal-estar, ele não deve ir para a escola. E a seguir, governo corta gastos para não furar o teto do orçamento. E também, Justiça libera dinheiro para pagar beneficiários da Previdência que ganharam processos na Justiça. A Justiça liberou 1 bilhão e 300 milhões de reais para os segurados do INSS que ganharam ações de concessão ou revisão de benefícios de pequeno valor. O dinheiro será liberado este mês. Os recursos serão destinados aos contribuintes com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários. Tem direito a RPV, que são essas requisições de pequeno valor, aquelas pessoas que já tiveram a ação concluída com um pagamento definido pela Justiça e com atrasados de no máximo 60 salários mínimos. Se você é um desses beneficiários que entrou com recurso e quer saber se o seu nome consta na lista dos contemplados, é preciso consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região. E aí na consulta, geralmente é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e também o número da requisição. Ao todo, serão contemplados com os repasses quase 84 mil segurados do INSS que entraram com recursos para revisão de pensão, aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que o governo vai cortar 1 bilhão e 700 milhões de reais das despesas discricionárias. São os gastos com investimentos e para manter a máquina pública funcionando.
O ajuste tem que ser feito para que seja respeitado o teto de gastos. O mecanismo continua funcionando porque as novas regras fiscais ainda não foram aprovadas. Ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, Fernando Haddad disse também que piorou a previsão das contas públicas. A expectativa era fechar o ano com um saldo negativo de 107 bilhões de reais. O rombo pulou para 136 bilhões. E nos Estados Unidos a situação está mais complicada. O presidente Joe Biden conversou agora à noite com o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano John McCarthy, sobre a necessidade do Congresso aumentar o teto de gastos do país, ou seja, gastar mais do que arrecada. Não houve acordo e o país corre o risco de aplicar um inédito calote a partir do próximo dia 1º de junho. Durante a reunião do G7 no Japão, Biden acusou o Partido Republicano de estar prejudicando o governo dele. No mercado financeiro, começando mais uma semana, os investidores ficaram à espera de um acordo sobre o aumento do teto da dívida pública dos Estados Unidos e na expectativa pela votação do teto do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Cenários que fizeram o dólar fechar em queda de 0,50%, cotado a R$ 4,97 na venda. Já a Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,48% aos 110.213 pontos. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda acaba dia 31, quarta-feira que vem. Até às 8h30 da manhã de hoje, mais de 27 milhões de declarações foram entregues. A expectativa é chegar a 39,5 milhões até o fim do prazo. Lembrando que o preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do programa gerador da declaração relativo ao exercício de 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal, por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo portal ECAC ou pelo aplicativo para tablets e celulares. E a Receita Federal anunciou hoje que a consulta do primeiro lote de restituição do imposto de renda será aberta nesta próxima quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Os mais de 4 milhões de contribuintes que vão receber o crédito bancário podem consultar o valor pela página da Receita Federal na internet. O pagamento será feito neste último dia 31 de maio. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo passou a dar hoje 40% de desconto nas multas aplicadas aos motoristas que circulam no estado. Todo o sistema de gestão de multas do DER foi adequado para facilitar o acesso dos usuários, o que exigiu um investimento de mais de 9 milhões de reais. Isso foi possível por meio de ações conjuntas da Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, Prodesp, e o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Para ter direito à redução de 40% no valor da multa, o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual. Também é necessário baixar no celular o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito para obter o desconto ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Além de agilizar o atendimento da população, o DER ainda vai economizar na emissão de notificações, além de evitar despesas com a análise dos recursos. Vale lembrar que, na medida, não foram liberados descontos para o embarcador e o transportador de cargas. De São Paulo, Leonardo Félix. O número de trabalhadores brasileiros com mais de 50 anos de idade mais do que dobrou em todo o país no período de 15 anos. Em 2006, havia 4.400.000 pessoas trabalhando com carteira assinada no país. Em 2021, o número saltou para 9.300.000. Os dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria foram obtidos com base nos dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. A situação é apontada como normal diante do envelhecimento da população. Pela ordem, os setores que 2 anos atrás tinham mais trabalhadores com idades acima dos 50 anos eram o comércio, os serviços e a indústria. E entre homens e mulheres, foram elas que mais conquistaram maior espaço no mercado. Para quem não tem experiência, é mais difícil encontrar oportunidades no mercado de trabalho, mas existem. É preciso apenas ficar atento para não deixar escapar as chances que surgem. O Petrúcio até hoje sempre trabalhou como eletricista autônomo, mas agora está a fim de mudar de profissão.
Ele está aqui na FUNSAT, a Fundação do Trabalho, e está buscando uma vaga como o quê, Petrúcio? Pode ser porteiro, zelador, manutenção predial. E é óbvio que, como você sempre trabalhou como eletricista, você não tem experiência nessas áreas, né? Nunca trabalhei nessas áreas, mas eu quero uma oportunidade, né? Você acha que vai conseguir um emprego temporário? Eu vim com o objetivo para conseguir. Acreditar que eu saio daqui empregado já. Até o dia 15 de maio, a FUNSAT em Campo Grande já conseguiu empregar 9.000 pessoas. Nesta quinta-feira, a FUNSAT estava oferecendo quase 1.700 vagas, mais da metade para quem não tem experiência. Hoje as empresas estão optando, por lapidar, capacitar esse novo colaborador dentro da própria empresa. Evita de ele vir com vício de outras empresas que ele já tenha trabalhado. E geralmente a maioria das vagas para quem não tem experiência é de emprego temporário. As vagas temporárias são muito comuns no comércio, principalmente em época que antecede datas comemorativas, como o fim do ano, Dia das Mães e o Dia dos Namorados, agora em junho. O comércio em Campo Grande, por exemplo, tem 42 vagas temporárias abertas. E contratando através dessa modalidade, ele pode conhecer essa mão de obra, fazer a experiência da pessoa e abrindo as vagas efetivas, depois de um tempo como temporário, ele pode se tornar parte do quadro efetivo. A gerente de recursos humanos explica também quais são os direitos do trabalhador temporário. O temporário, ele vai até 180 dias, podendo renovar mais 90. Tudo depende do motivo dessa contratação. Essa sazonalidade ela tem que estar acontecendo. Um contrato temporário ele pode ser por 2 motivos. Ou demanda no aumento da produção da empresa, de alguma condição que esteja acontecendo ali, ou por substituição. Eu tenho que colocar X empregados de férias, eu tenho X licenças maternidades. Aí você pede para uma agência intermediadora de trabalho temporário de fazer essas contratações. O emprego temporário é ainda um primeiro passo para que o trabalhador consiga a efetivação. A primeira coisa é dar oportunidade para mostrar a capacidade que você tem de fazer ali, aquele ramo, mudar de ramo. O que manda tudo é a oportunidade, né? Se a pessoa dá uma oportunidade, aí a gente vai mostrando o que a gente sabe fazer no dia a dia, né? Mais da metade dos brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito. Segundo a pesquisa da Serasa Experian, mais da maior parte deles, o motivo é a possibilidade de somar os limites para realizar mais compras. Dentre os 52% dos entrevistados, a maioria deles afirmou que os cartões têm importante papel no orçamento familiar. 61% utilizam para compras parceladas e outros 37% para consumos essenciais, como supermercados e combustível. Sobre o perfil do usuário, 36% se enquadram na categoria consumidor consciente, aquele que tem hábito de utilizar o cartão como ferramenta de organização financeira com as contas diárias, sem perder de vista os gastos na fatura, e outros que fazem do cartão um complemento de renda, 19%. Planejam metas de médio e longo prazo, 16%. Resolvem tudo de forma digital, 6%. E os que estão sempre à procura de cartões com ofertas e descontos para compras. Aqueles perfis de consumidor que têm como objetivo de acumular milhas para viajar. Os que investem para utilizar o crédito para fazer aplicações. Apostar em oportunidades. Que tentam conseguir novos cartões com frequência. Que caçam recompensas, em busca de um cartão mais vantajoso, e os principiantes desconfiados estão em uma parcela bem pequena. E também tem o perfil que não se enquadra em nenhum dos perfis de crédito elaborados pela Serasa. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que o endividamento em maio atinge mais de 78% das famílias brasileiras. Do total de endividados, quase 87% têm dívidas no cartão de crédito. Segundo dados do Banco Central, em maio de 2023, a média dos juros rotativos do cartão cobrados por bancos e financeiras ao mês é de 14,89%. Já a média do rotativo no ano chega a 481%.
E a seguir, aberto o concurso para a contratação de quase 6 mil novos profissionais do programa Mais Médicos. E veja também, Brasil recicla apenas 4% dos mais de 81 milhões de toneladas de lixo que gera todo ano. O governo federal lançou edital nesta segunda-feira para contratar quase 6 mil novos profissionais no programa Mais Médicos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e tem o objetivo de atender 1.994 municípios. São 5.970 vagas abertas para o programa Mais Médicos. 45% destas vagas são destinadas às regiões consideradas de vulnerabilidade social. Outras 1.000 vagas são para a Amazônia Legal. O governo federal dará prioridade para contratar médicos brasileiros formados no país. Mas, se a oferta de vagas não for atendida por esses profissionais, também poderão ser chamados estrangeiros ou brasileiros que fizeram cursos no exterior, que são aprovados pelo Ministério da Saúde. Além da bolsa de R$ 12.300 por mês, quando terminar o curso, o médico receberá um bônus de até R$ 475 mil para continuar por mais 4 anos no programa, especialmente na Amazônia. As inscrições começam na sexta-feira e vão até o dia 31 de maio. Os médicos devem começar os atendimentos nos municípios no fim de junho. O Mais Médicos é um programa do governo federal que tem o objetivo de fixar profissionais de saúde, especialmente em áreas com dificuldade de contratação de médicos. No começo deste ano, o governo federal relançou o programa com uma série de mudanças para tornar a ação mais atrativa para os profissionais. Entre as novidades estão a oferta de bolsa para especialização em mestrado em saúde da família, além de um bônus pelo tempo de permanência no programa. A expectativa do governo federal é chegar ao fim do ano com 28 mil médicos atuando pelo programa Mais Médicos no Brasil. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio mostrou que o número de brasileiros que viajaram para fora do país aumentou em 2022. Mesmo com a pausa imposta pela pandemia, até 2019 foram 386 mil brasileiros. No ano passado, o número saltou para 455 mil. A experiência fora do país traz ganhos diversos para os estudantes, seja no aprendizado de uma nova língua ou na possibilidade de um novo emprego e até uma nova moradia. A alta de 18% na quantidade de intercambistas nos períodos anterior e após a pandemia é explicada pelo presidente da Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio. Para ele, a quantidade de estudantes que ficaram no país e a melhora nos serviços são as justificativas. A realização do intercâmbio, além da oportunidade do aluno conhecer novas culturas, cria uma bagagem de conhecimento, o tornando com a maior habilidade para criar soluções no ambiente de trabalho e na comunidade onde vive. Para fazer intercâmbio no país é necessário ter passaporte, carta de aceitação da instituição que vai estudar e visto de turismo do país onde vai realizar o estudo ou trabalho aprovado, variando de acordo com o tipo de intercâmbio escolhido. Uma ideia nada inovadora, mas que ajudou a China a segurar a crise econômica durante a pandemia e incentivar vendedores ambulantes de comida a abrirem lojas por todo o país. Uma sugestão dada por um ministro para aquecer a economia. Mesmo parecendo simples, a ideia foi rapidamente rejeitada por associados próximos do líder Xi Jinping, que caracterizou o comércio tradicional como anti-higiênico e não civilizado. Contudo, 3 anos depois, os resultados mostraram o oposto. A economia dos vendedores ambulantes, como é chamada, está voltando, com muitas cidades suspendendo as restrições aos vendedores ambulantes e incentivando jovens desempregados a montar barracas ao ar livre para revitalizar a economia e aumentar o emprego.
As autoridades da cidade estão incentivando as pessoas a montar barracas ou carrinhos de rua em certas áreas onde podem vender especialidades locais, lanches ou até mesmo outras coisas. Analistas veem o relaxamento atual como uma medida desesperada do governo, já que o desemprego urbano aumentou para níveis preocupantes após 3 anos de restrições pandêmicas atingirem durante as pequenas empresas. Zibo, localizada na província de Shandong, no leste, é atualmente o ponto turístico mais badalado da China, exatamente por conta de suas barracas de churrasco ao ar livre. A sua principal iguaria são os pedaços de carne grelhada no espeto, quentes em brasas de carvão, servidos com pão sírio e pedaços de alho poró. Dessa forma, vários governos municipais enviaram funcionários a Zibo para estudar os locais e tentar replicar seu sucesso, já que a economia parada da cidade iniciou um modelo de crescimento indescritível, que é basicamente liderado pelo consumidor. Mas nem tudo são flores e alguns analistas disseram que a venda ambulante era algo que o presidente do país, Xi Jinping, não gostava. A ideia de vendedores inundando as ruas das metrópoles também estava em desacordo com sua visão da China como uma superpotência avançada de alta tecnologia. A venda ambulante é uma forma pragmática de lidar com questões prementes no curto prazo, pois permite que pessoas desempregadas ou subempregadas ganhem a vida. Las Vegas é uma cidade dos Estados Unidos conhecida pelo glamour e seus cassinos. Mas em meio a tanta beleza e riqueza, existe uma cidade escondida, literalmente abaixo dela. Nos túneis subterrâneos moram centenas de pessoas. As pessoas que moram nestes túneis se tornaram invisíveis para a sociedade. É como se Las Vegas tivesse sido construída sobre uma outra Las Vegas desconhecida dos que por lá passam. Os números da prefeitura indicam que mais de 6.500 moradores de Las Vegas não têm moradia permanente e quase 65% deles dormem ao relento. Já as organizações que trabalham com as pessoas sem teto calculam que até 1.500 pessoas moram nos túneis. Em novembro de 2019, o Conselho Municipal aprovou uma lei segundo a qual sentar-se, descansar ou acampar na calçada passou a ser considerada um delito de pouca gravidade, sujeito a até 6 meses de prisão ou multa de até $1.000, cerca de R$ 4.950. Mas o problema em questão é que esses túneis abrigam algumas saídas de águas pluviais que fazem parte do sistema de controle de inundações da cidade, que se estende através do vale de uma cordilheira até a outra. Sua missão é capturar e redirecionar a água da chuva, que é pouca, visto que a cidade se encontra num clima árido no meio do deserto do Mojave. São apenas cerca de 100 milímetros por ano. Mas no período de julho a setembro, as chuvas são muito intensas e tornam os túneis perigosos para morar. A água pode chegar a 48 km por hora e 15 centímetros são suficientes para derrubar uma pessoa, de acordo com a organização. Diversos casos já comprovaram que a entidade tem razão. No dia 13 de agosto de 2022, depois de uma das maiores tempestades registradas, na mais recente estação de chuvas, a pior temporada em décadas, os bombeiros não conseguiram salvar a vida de um homem que foi arrastado pelas águas. E eles ainda encontraram o corpo de um outro homem enquanto retirava os escombros acumulados em um canal perto da Strip, o trecho de 6 quilômetros da Las Vegas Boulevard, que concentra os cassinos e resorts de luxo, que deram fama à cidade americana. Algumas noites antes, em 29 de julho, os bombeiros já haviam precisado resgatar 7 pessoas de um alagamento em menos de 3 horas. O Brasil gera mais de 81 milhões de toneladas de resíduos por ano, mas apenas 4% são reaproveitados ou reciclados. Incentivar situações como essa, como a Realixo, tentam mudar esse cenário. Em um país continental como o Brasil,
Com 210 milhões de habitantes, que produzem cada um 343 quilos de lixo por ano, 40% dos resíduos vão parar em lixões a céu aberto. E o pior, metade das cidades brasileiras não tem políticas de reciclagem e nem aterros sanitários. O cenário é estarrecedor. E para tentar mudar essa realidade, uma empresa na zona oeste da capital paulista atende a clientes residenciais e corporativos, com o objetivo de promover o manejo sustentável do lixo, além de impulsionar a economia local. A Realixo cobra uma assinatura mensal para realizar a coleta seletiva dos resíduos, tanto orgânicos quanto recicláveis. O fundador da empresa, o italiano radicado no Brasil, Andrea Lerner, fala dos objetivos do projeto. Todo o resto de comida que pode ser reaproveitado através da compostagem ou de outras técnicas, e esta técnica reduz a pegada no meio ambiente, porque reduz a emissão de metano na atmosfera e cria um adubo orgânico que ajuda a regenerar a terra. A segunda coisa é que damos uma certeza a nossos clientes sobre o destino dos recicláveis comuns que doamos a uma cooperativa de catadores. 40% daquilo que eles coletam vira rejeito, vanno no aterro, porque o sistema mecanizado não é capaz de reaproveitar tudo, como o vidro, por exemplo, que nos caminhões compactadores se quebra, muito deles se quebra. A terceira coisa é que nós coletamos também resíduos especiais, como óleo de cozinha usado, eletrônicos, roupa. Na Realixo, até o sofá é feito de material reutilizado. E esse olhar para a sustentabilidade chega também à horta. Todo o material orgânico que é coletado vai para a compostagem e vira adubo, que é encaminhado para o Sítio Sampa, que nós vamos conhecer agora. Localizado no bairro do Jaguaré, na divisa dos municípios de São Paulo e Osasco, o Sítio Sampa começou em 2016 como um projeto de recuperação ambiental e fomento de hortas urbanas. Um terreno que foi utilizado como ponto de descarte de entulho por 40 anos deu lugar a um espaço de produção orgânica certificada, em cerca de 6 mil metros quadrados. E com o material compostado que veio lá da Realixo e virou adubo, o Sítio Sampa produz alimentos de forma orgânica e mais natural, que vão chegar à mesa e ao prato do consumidor. Isso tudo é resultado de um trabalho que une economia e meio ambiente. A ideia da economia circular. Se a empresa desenha bem os produtos e o serviço, não vai ter lixo, vai ter matéria-prima, recursos que se podem reaproveitar novamente. Então, tudo começa no momento da produção e, para nós consumidores, no momento da compra dos produtos. É muito importante como compramos, o que compramos, se fala de consumo consciente. E a seguir, o governo decide apoiar o jogador Vinícius Júnior, que sofreu mais um caso de racismo na Espanha. E ainda, a primeira mulher árabe chega à Lua em missão privada na Estação Espacial Internacional. Depois de mais um caso de racismo envolvendo o jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior, o Real Madrid Clube, que o atacante defende, abriu uma queixa de crime de ódio. Como não foi a primeira vez e nem será a última, o governo brasileiro disse que também irá agir e a intenção é enviar uma notificação às autoridades espanholas. Jovem, alegre e brasileiro. Essa seria a fórmula perfeita para uma pessoa que contém as habilidades de Vinícius Júnior ser muito bem-sucedida no que faz. E no caso do atacante brasileiro, os números da temporada mostram que, como nunca, ele esteve tão bem. Decisivo, ótimo passador,
contabilizando 21 assistências e inúmeras jogadas criadas no campo. Porém, mais uma vez, o racismo e as falas de ódio fizeram o brilho de Vinícius Júnior se apagar. O fato, que não é um caso isolado, ocorreu durante a partida entre Valência e Real Madrid. O clube merengue jogava fora de casa e perdia o jogo por 1-0. No momento do jogo, que já estava nos acréscimos da segunda etapa, o Real Madrid pressionava o adversário e restava à torcida do Valência jogar sujo. Os torcedores começaram a chamar Vinícius Júnior de macaco e fazer gestos imitando o animal. Na mesma hora, o atleta brasileiro percebe e reclama. A indignação do brasileiro causou uma confusão no campo. Vini ainda identifica o agressor, apontando para ele de dentro do campo, mostrando para as autoridades presentes quem era a pessoa, mas nada foi feito. No meio da confusão, o brasileiro, que havia recebido um golpe chamado de mata-leão, reagiu e, por incrível que pareça, ele foi expulso de campo. Vinícius sinalizou em mensagem nas redes sociais após o jogo que pode deixar a Espanha e afirmou que o racismo é normal no campeonato espanhol. E a prova disso está na nota solta pela La Liga, onde eles falam que irão investigar um suposto racismo. Após a partida, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa de Vinícius e classificou o ocorrido como inaceitável. Mas, como foi dito na mensagem do brasileiro nas redes sociais, essa não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que isso ocorre. Em outros momentos de sua passagem pela Espanha, Vinícius Júnior foi chamado de macaco antes do jogo pelos torcedores do Atlético de Madrid, seu maior rival. Além disso, um outro caso marcante foi na véspera de um clássico contra o mesmo Atlético, quando penduraram um boneco do brasileiro enforcado em uma ponte. Dessa forma, nesta segunda-feira, o Real Madrid denunciou à Procuradoria-Geral do Estado os insultos racistas sofridos pelo atacante. As ofensas foram consideradas pelo clube como um crime de ódio. A indignação também chegou às autoridades brasileiras. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que vai notificar as autoridades espanholas e a La Liga após novos ataques racistas. Franco afirmou que o governo brasileiro não vai tolerar o racismo. Isso é inadmissível que em 2023 a gente ainda tem que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Eu queria dizer, antes de iniciar, que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa parte do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. Mas agora a gente vai para cima das autoridades, notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto com o governo, mas também com muita seriedade e afinco. Quem também se manifestou foi o presidente Lula, que criticou os atos e afirmou que não irá tolerar essas situações. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. E as críticas direcionadas à organização da competição se fazem presentes, já que das 9 queixas formais de racismo durante os jogos do Campeonato Espanhol, 8 envolvem o brasileiro Vinícius Júnior. Essa situação é crítica e vai contra absolutamente tudo que prega a boa prática do esporte, em especial o futebol.
Mais de 200 alunos entre 8 e 17 anos participaram da 4ª edição do Festival Nacional Paralímpico em Dourados, no Mato Grosso do Sul, organizado no Complexo Esportivo do Clube Indaiá durante o sábado. A alegria sempre em primeiro lugar. Ganhar é legal sim, mas aqui para esta galerinha o importante mesmo é participar, competir. Muito legal, a gente está muito ansioso aqui, eu e meus amigos aqui, a gente está muito ansioso, esperando a hora pra gente. Também ansiosa. Bem ansiosa? Bem ansiosa. Espero que a minha mãe esteja assistindo esse canal, eu estou muito feliz e eu vou ganhar esse negócio. Eles todos fazem parte dos mais de 200 alunos das escolas públicas de Dourados, Vicentina e Fátima do Sul, que participaram da 4ª edição do Festival Nacional Paralímpico, realizado em Dourados, no Complexo Esportivo do Clube Indaiá. De acordo com esta professora, que é a coordenadora do evento, a intenção é a de proporcionar interação entre as crianças. Para nós é extremamente importante esse evento, esse movimento paralímpico, onde nós agregamos aí crianças com deficiência e crianças sem deficiências também, né? Eles vivenciam o esporte, o desporto paralímpico também, né? O desporto adaptado. Então, para as crianças, para a socialização, para a inclusão de alunos com deficiência e alunos sem deficiência, é extremamente rico e importante. Aqui a competição e a disputa pelo primeiro lugar ficam de lado, deixando a integração e a interação entre as crianças e adolescentes em evidência. Os atletas participaram de competições de diversas modalidades adaptadas, como judô, atletismo, ping-pong e vôlei sentado. Toda essa interação, ainda de acordo com a Marisa, é importante também para o desenvolvimento intelectual das crianças e adolescentes. É uma educação, na verdade, né? É a aceitação ao próximo, a aceitação às limitações do outro, né? Todos nós somos limitados de uma forma ou de outra, né? Mas isso daí que nós trabalhamos com crianças com deficiência no contexto da escola, onde nós temos o aluno com e o aluno sem, é muito rico, é muito educativo, é muito inclusivo o movimento. E o mais importante mesmo desta competição é que todos saem vencedores. A jovem paquistanesa Malala, ativista que luta pelo acesso à educação, está no Brasil e participou de um evento no Rio de Janeiro. Durante sua passagem, Malala celebrou os educadores brasileiros. Ensinar é um dos atos considerados mais belos e ter o amor por isso é inigualável. E é assim, a ativista Malala Yousafzai enxerga a educação no Brasil. Em sua visita, ela defendeu a importância do acesso universal à educação e frisou, em meio a cenas de violência em instituições de ensino registradas em território brasileiro, que a escola não deve ser um local de medo. A mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi vítima de um ataque do regime extremista Talibã em 2012, quando ainda tinha 15 anos e estava a caminho da escola. Desde então, ela se tornou uma porta-voz dos direitos das mulheres e do acesso à educação. Malala participou do evento de abertura do Salão no Livro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e falou para 8.000 pessoas, entre professores, estudantes, ativistas, produtores culturais e até mesmo integrantes de projetos para a educação voltados para mulheres e meninas. A ativista disse sobre a importância de ler e lembrou de seu primeiro livro, por coincidência de um brasileiro, Paulo Coelho, chamado de O Alquimista. Malala afirmou ainda que acredita em seu sonho e que a população pode criar um mundo que seja mais justo e onde cada criança tem acesso ao conhecimento, educação e informação necessários para construir um futuro para ela, sua comunidade e seu país. Uma missão privada chegou à Estação Espacial Internacional com 2 sauditas. A bordo, um dos cientistas se transformou na primeira mulher saudita no espaço. Uma cápsula da empresa SpaceX acoplou nesta segunda-feira na Estação Espacial Internacional, a ISS, com 4 passageiros a bordo, incluindo 2 astronautas da Arábia Saudita que viajavam em uma missão privada organizada pela empresa americana Axiom Space. Rayana Barnawi, cientista que se transformou na primeira mulher saudita no espaço,
e Ali Al-Karni, piloto de combate, são os 2 primeiros cidadãos do país do Golfo Pérsico a chegar até a ISS. Foi uma boa viagem, disse a comandante da missão, Peg Whitson, ex-astronauta da NASA que esteve 3 vezes na ISS. O 4º membro da tripulação é o empresário americano John Schaffner. Aproximadamente 2 horas depois da acoplagem, a escotilha da cápsula abriu para que os 4 passageiros entrassem na ISS. O grupo se uniu aos 7 astronautas que estão a bordo, 3 russos, 3 americanos e outro dos Emirados Árabes. A viagem até a ISS levou 16 horas. A Casa Sotheby's vai realizar em junho um leilão chamado Joias Magníficas. Quem for a Nova York, nos Estados Unidos, vai ter a chance de brigar por 2 exclusivas pedras. O diamante Eternal Pink e o rubi Estrela de Fura. As 2 juntas valem cerca de 375 milhões de reais. As peças estão em exposição em Dubai antes de seguirem para Nova York, onde ocorre o leilão batizado de Sotheby's Magnificent. Estamos aqui para revelar 2 pedras muito impressionantes. A primeira é o Eternal Pink, um diamante rosa vívido considerado mais exclusivo do mercado hoje. A segunda é a Estrela de Fura, o rubi de 55 quilates, mais valioso e maior a ir a leilão. O Eternal Pink tem 10,57 quilates e o valor dele pode chegar a 35 milhões de dólares. Já a Estrela de Fura deverá atingir mais de 30 milhões de dólares. O nome do rubi é em português porque a gema foi encontrada em Moçambique, ex-colônia de Portugal na África. E falando em raridades, quem quiser saborear o sorvete mais caro do mundo vai ter que pagar o equivalente a R$32 mil por uma taça. Uma taça bem pequena, aliás. O sorvete mais caro do mundo, segundo o livro dos recordes, é o Noite Branca, feito lá no Japão. A receita leva trufas brancas, folha de ouro comestível e 2 tipos de queijo e um derivado de saquê. O responsável pelo sorvete disse que foram 2 anos de muitos erros e acertos até chegar ao sabor ideal da obra-prima e nada de palitos. E olha que com R$32 mil dá para comprar muita coisa, incluindo um veículo usado, que dura mais do que um pote de sorvete. Mas o gosto, como se diz, é do freguês. Fica difícil na minha casa, Beatriz. São 3 pessoas, eu, minha mulher e meu filho. 32 mil, dá 96 mil reais tomando sorvete. Não, eu vou ficar com picolé de frutas mesmo, é melhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.